Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma edição do Blog da Cidadania ao meio-dia. E hoje temos aqui uma boa notícia para quem está com medo de que o brasileiro esteja anestesiado irremediavelmente, né? O Instituto Datafolha, do jornal Folha de São Paulo, noticia que o Bolsonaro está pagando caro pelos crimes ambientais que ele cometeu e que, inclusive, é sempre bom lembrar, o Tribunal Penal Internacional, a Corte de Haia, considera crime contra a humanidade os crimes ambientais. Então, o Bolsonaro está comprando encrencas que podem ser maiores do que ele pode carregar. Mas a gente, para saber como chegou a tudo isso, vamos fazer um breve retrospecto de como essa crise foi construída e foi regada com muito carinho, com muito cuidado pelo Bolsonaro. Ele cuidou dessa crise, ele semeou, ele todo dia ia lá e regava essa crise para ela crescer frondosa como ela cresceu. E a gente vê que isso começa desde que ele era um deputado inexpressivo do baixo clero. Eu me lembro que uma vez aquele filho dele que frita hambúrguer tirou uma foto em Bariloche, né, onde provavelmente estava às custas do erário público, do erário, né, porque erário público é redundância, estava às custas do erário em Bariloche, cheio de neve em volta, e ele diz assim, ele grava uma live, não foi uma foto, acho que ele gravou uma live dizendo o seguinte: olha, dizem que tem aquecimento global, estou aqui no meio de um monte de neve, como é que pode ter aquecimento global se ainda tem neve no mundo? Então, é com esse tipo de cretino, de imbecil, de idiota que o Brasil lida hoje. E tem esse sujeito, inclusive, esse filho fritador de hambúrguer, gastou o dinheiro do contribuinte só para não deixar passar batido, para ir aos Estados Unidos, fazer uma reunião com o Trump e mostrar a senadores brasileiros que o Trump o recebe. Isso para que ele seja embaixador, seja aceito como embaixador. Então, ele quis demonstrar, ele pegou o seu dinheiro, que está aqui me assistindo, pegou um avião, pagou o melhor hotel de Nova York para ele, para um bando de senadores que não tem mais o que fazer aqui no Brasil, somente para ele levá-los até o presidente dos Estados Unidos e ser recebido por ele, para não produzir nenhum acordo, nenhum resultado para o Brasil, e nós estamos todos pagando por essa vergonha, né? Mas a questão hoje é que o Bolsonaro ele deu um salto em rejeição graças a essa crise que ele regou, semeou, cuidou para se tornar o que se tornou e que está trazendo consequências cada vez piores para o nosso país. E a gente começa, depois da trajetória do Bolsonaro e da sua família, de besteiras ditas sobre o meio ambiente, a gente chega a um momento que as besteiras dos Bolsonaros começam a ter consequências, né? Porque enquanto ele era um deputado inexpressivo do baixo clero, ele podia falar as besteiras que ele quisesse, que só os idiotas como ele iam ficar sabendo daquelas besteiras. Agora, o problema é que esse sujeito se candidata a presidente da República e já na campanha eleitoral ele começa a semear essa crise que nós estamos vendo hoje. O aumento do desmatamento é obra do Bolsonaro, é a primeira grande obra do Bolsonaro, é o aumento de 83% no desmatamento de um ano para o outro, e o maior nível de desmatamento em 9 anos. Tudo isso começa durante a campanha eleitoral, quando
as intenções dele no que diz respeito ao desmatamento começam a ser anunciadas, inclusive durante a campanha eleitoral, dizendo que o Brasil não aguenta cuidar do meio ambiente. Olha só a frase desse sujeito. O Brasil não aguenta cuidar do meio ambiente. Quando, na verdade, a frase é: o Brasil e o mundo não aguentam mais agressões ao meio ambiente. E com essas frases, o Bolsonaro inaugurou uma era de fortalecimento daqueles que querem que o meio ambiente se dane, porque não estão preocupados com o futuro da humanidade, porque eles não vão sobreviver para ver os danos que eles vão causar à humanidade com as agressões ao meio ambiente. Então, você tem no mundo hoje pessoas que pensam o seguinte: poxa, eu vou morrer daqui, se eu tiver, sei lá, 30, 40 anos, eu vou morrer daqui a mais 30, 40, 50 anos no máximo. Se daqui a 100 anos o planeta tiver um caos, ninguém estiver podendo respirar, tiver todo mundo morrendo porque o meio ambiente foi agredido, eu não vou estar mais aqui. O máximo que vai afetar vai ser os netos. Entendeu? É assim que essa gente pensa. Então, as decisões do Bolsonaro, tomadas por ele, fragilizaram as políticas de controle ambiental no país e podem ter contribuído para o aumento do desmate registrado pelos alertas do INPE nos últimos meses. As mudanças nas políticas do Ministério do Meio Ambiente seguem o roteiro de anulação de multas, exoneração de servidores e, por fim, enfraquecimento das garantias das áreas protegidas. Em fevereiro, o ministro da Agricultura, do Meio Ambiente, Ricardo Salles, exonerou 21 dos 27 superintendentes do IBAMA e anunciou um núcleo de conciliação ambiental, criado em abril para revisar as multas aplicadas pelo IBAMA. A aplicação de multas caiu em 29% entre janeiro e agosto. Então, quer dizer, é sempre bom a gente repisar que o Bolsonaro ele tomou medidas concretas, não foi só a retórica dele, as palavras dele, ele tomou medidas concretas para criar essa crise ambiental terrível, esse problema, inclusive, que está virando um problema comercial para o Brasil, em um momento em que o país tem problemas de crescimento, a economia está parada, está congelada. Esse ano, para que se tenha uma ideia, nós perdemos o primeiro trimestre inteirinho, não tivemos crescimento em 2019, tivemos uma recessão no primeiro trimestre de 2019, e no segundo trimestre, nós crescemos 0,4%. Que saiu o resultado agora essa semana, 0,4%. Para que se tenha uma ideia, se o Brasil crescesse 0,4% cada trimestre, ele ia crescer pouco mais de 1% esse ano. Só que perdemos o primeiro mês. Então, ele tem chance, se crescer, se continuar dessa forma, ou se cair o crescimento nos próximos meses, nós não vamos chegar a 1% de crescimento, sendo que a gente tem muito mais que isso de gente chegando no mercado de trabalho, de inflação, de tudo isso. Então, quer dizer, o Brasil precisa crescer muito mais só para sustentar o atual nível de desemprego no Brasil. Então, o país está afundando e, nesse momento, esse sujeito ele pega e cria esse tipo de problema que vai afetar as nossas exportações, já está afetando as nossas exportações, os acordos de livre comércio, etc. Os servidores do IBAMA, eles denunciaram que o Grupo Especializado de Fiscalização, o GEF, considerado a tropa de elite do IBAMA, não deixou de operar, apesar de continuar existindo formalmente na composição do órgão. Nesses 8 meses do governo, também houve perseguição, mordaça e afastamento de servidores, inclusive um servidor que multou o Bolsonaro por pesca ilegal, ele foi exonerado, o que significa o quê? A punição a quem cumpre o seu dever.
né? Esse foi o recado que o Bolsonaro mandou. Em março, o Ministério do Meio Ambiente concentrou as demandas de comunicação externa do IBAMA. Em abril, o presidente da ICMBio, Adalberto Eberhard, pediu demissão após o ministro Salles ter ameaçado os agentes do órgão. Em seguida, todo o comando do ICMBio foi trocado por militares. Então, aí vocês veem, tem muito mais, tem uma extensão, é que a live vai durar o quê? 45 minutos, uma hora? Não dá tempo de falar de tudo que o Bolsonaro fez, né? Tudo que o Bolsonaro fez para prejudicar o combate às agressões ao meio ambiente e para incentivar o desmatamento. Não é dizer que ele não combateu, ele incentivou. Então, pregando que ruralistas, que garimpeiros, que empresários dessas áreas agredissem o meio ambiente e desmatassem a Amazônia. Inclusive, o Salles, ele focou na agenda do agronegócio e deixou o meio ambiente de lado. Nos 8 meses à frente do Ministério do Meio Ambiente, o Salles se reuniu com líderes do agronegócio, madeireiros, petroleiros e até representantes da indústria farmacêutica e de supermercados. No mesmo período, oficialmente, ele só dedicou 2 reuniões para atender a organizações com pautas ambientalistas, a WWF Brasil e a Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. Então, isso está na agenda dele. E quando a gente chega a meados de julho, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, então pilotado por Ricardo Galvão, um cientista de renome internacional, naquele dia ele questionou os dados oficiais do INPE, que mostraram o aumento do desmatamento da Amazônia neste ano, e disse suspeitar que o diretor do INPE, o Galvão, insultou, acusou criminosamente o Galvão, um cientista de reconhecimento internacional, de estar a serviço de alguma ONG, né? Com toda a devastação que vocês os acusam de estar fazendo e ter feito no passado, a Amazônia já teria se extinguido, disse Bolsonaro em um encontro com correspondentes estrangeiros em Brasília. Da onde ele tirou esse dado? Da cabeça dele, né? Então, ele tirou esse dado da mente obscura e obtusa e pequena dele. Ele tira uma enormidade de que, se fossem reais as acusações de que o meio ambiente estaria sofrendo com ele nesses meses, e começou a sofrer na campanha eleitoral. Porque conforme na campanha eleitoral, gente, ele foi tendo uma possibilidade de ganhar aquela eleição, os agressores do meio ambiente, que o fazem não é por diversão, eles o fazem para ganhar dinheiro, para vender madeira, para plantar, para colocar gado para pastar, não é? Para utilizar aquela terra que está preservada, não é? Para atividades comerciais. Então, aí prevalece aquela lógica de que o Brasil precisa de negócios, precisa crescer, então dane-se esse meio ambiente, a gente está precisando de negócios, como se colocar uns bois para pastar na Amazônia fosse salvar a economia brasileira. O que precisa para salvar a economia brasileira é justamente ele não empobrecer o trabalhador brasileiro, para que o trabalhador brasileiro possa consumir. Não é colocando boi para pastar em reserva ambiental que vai melhorar a economia brasileira, porque isso é muito pouco. O que movimenta a economia, como bem ensinou o presidente que melhor governou o Brasil para 50% dos brasileiros, segundo pesquisas recentes, o que melhor atende os brasileiros, o que melhor faz a economia se movimentar, é você dar condição de o povo brasileiro poder consumir. E para ele consumir, ele precisa ter trabalho, ele precisa ter emprego, ele precisa ter garantias trabalhistas, direitos trabalhistas, não é? E quando você tira direitos trabalhistas e promove
a precarização do emprego, porque dizem agora que aumentou o emprego, não aumentou o emprego, diminuiu o emprego com carteira assinada e aumentou o emprego sem carteira assinada. E aí é um emprego de sujeito não tem garantia nenhuma, ganha salários muito menores, muitas vezes salários inferiores ao mínimo, né? A massa salarial está caindo e o consumo está caindo. Então, agredir o meio ambiente não vai resolver nada. E a partir dali que o Bolsonaro acusa o diretor do órgão, uma campanha sistemática. Eu estava agora há pouco revendo um debate que a Globo News promoveu, o Ricardo Salles e o Ricardo Galvão, um ministro do Meio Ambiente, outro presidente do INPE, que foi demitido pelo Bolsonaro. Na Globo News, viu o Ricardo Salles, um picareta conhecido, processado por crimes ambientais, joga um monte de mentiras em cima do cientista. O cientista é um sujeito, né, dedicado à ciência, não está dedicado à picaretagem. Ele se vê assim constrangido pela esperteza, pseudo-esperteza dessa horda bolsonariana, e que esses espertalhões acharam, inclusive, que ninguém estava enxergando nada. E a boa notícia, eu acho que para o Brasil, é que a esperteza demais engole o dono. Né? E nós vamos ver isso agora mais para frente, mas o resultado de tudo isso, queimadas disparam e as multas do IBAMA despencam sob Bolsonaro. Então, o número de autuações contra quem promove queimadas caiu 1/3 em relação ao ano passado, neste ano, e, paralelamente, você tem uma explosão das queimadas na Amazônia. Quer dizer, a correlação entre a redução das multas e o aumento das queimadas é tão eloquente que a pessoa, para negar uma coisa dessa, ela não tem que ser só burra ou mal intencionada. Ela precisa, para se dar bem com isso, que todo mundo seja tão idiota que seja incapaz de entender uma correlação tão íntima entre uma coisa e outra, não é? O IBAMA ele aplicou 1/3 a menos de multas a infratores ambientais em 2019 do que no mesmo período do ano passado, segundo os dados do próprio IBAMA. E a queda no número de autuações coincide com o aumento dos registros de desmatamento e de incêndios florestais em 2019. Considerando todos os tipos de infração ambiental em todo o país, o IBAMA diminuiu em 29,4% as autuações até meados de julho, quando comparado com o mesmo período de 2018. Segundo os servidores e ex-servidores do IBAMA e autoridades ambientalistas, a queda no número de multas está ligada a sinais emitidos pelo governo federal desde o começo do ano contra supostos excessos na fiscalização e a troca de profissionais. E até 19 de agosto desse ano, o Brasil registrou 72,8 mil focos de incêndio, segundo o INPE. O número representa um aumento de 83% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, a correlação é muito clara, não tem o que dizer, só pessoas assim, ou muito burras, ou muito mal intencionadas, ou ambos, para negar uma coisa dessa, né? E agosto, inclusive, teve o maior número de focos de queimadas na Amazônia dos últimos 9 anos, segundo o INPE, e esses são os dados mais recentes divulgados hoje. O mês de agosto teve 30.901 focos de queimadas no bioma Amazônia. Recorde para o mês foi batido em 2005 com 63.764 registros, mas o número não passava de 22 mil desde 2010. A gente tem que registrar que em 2005, diante daquele descalabro, o governo Lula tomou medidas urgentes e nos anos seguintes, de 2005 a 2012, o desmatamento despencou no Brasil, despencou, e mesmo em 2012 se estabilizou ali, começou a subir um pouquinho, mas timidamente.
timidamente vem subindo desde 2012, nos últimos 7 anos, e, evidentemente, ganhou impulso após o Michel Temer ter assumido, né, o desmatamento, e com Bolsonaro, aí ele dá um salto de 83%. 83%. Então, quer dizer, não se trata... Se você pegar um gráfico e fizer... Você vai pegar assim, ó, 2005 aqui, com o Lula, isso caiu, começou a subir um pouquinho, até 2019. Em 2009 ele faz isso, a lista do gráfico. Tá? Então ele dá aquele salto enorme no desmatamento, mostrando que alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Teve uma grande seca? Não teve. Teve alguma catástrofe natural, algum meteoro pegando fogo caiu na Amazônia? Não. O que aconteceu foi a língua do Bolsonaro e a caneta do Bolsonaro. Então, gente, o que acontece é o seguinte, com isso, a gente teve aqui uma pesquisa da Datafolha, feita agora, que é de lavar a alma e que mostra o seguinte: a sociedade está atenta e, inclusive, há efeitos muito graves desse problema do desmatamento, de aumento do desmatamento entre os grupos bolsonaristas. Então, entre os grupos bolsonaristas, tem muita gente achando que o Bolsonaro tem responsabilidade, que ele está gerindo mal a Amazônia. Veja só, não aqui os dados são claros. Eu sempre tenho que partir do princípio que tem muita gente que não sabe dessa pesquisa Datafolha. Para 75% dos pesquisados pelo Datafolha, é legítimo o interesse dos estrangeiros da Amazônia. E a maioria, 51%, reprova a gestão Bolsonaro na gestão da crise ambiental. A gestão de Bolsonaro do PCA no combate ao desmatamento é vista como ruim ou péssima por 51%. Foram ouvidas 2.878 pessoas com mais de 16 anos em 175 cidades brasileiras. O envolvimento internacional na região, proposto pelo presidente francês Emmanuel Macron, foi objeto de algumas das questões. Além dos 3/4 que acham o interesse legítimo, 22% discordam dessa afirmação. Então, quer dizer, a ínfima minoria que é contra, que é favorável à postura do Bolsonaro e que acham que o mundo não tem nada que ver com a questão da Amazônia. E é óbvio, qualquer pessoa racional vai entender que esses países desenvolvidos estão na vanguarda da ciência, estão na vanguarda da civilização e veem que o que está sendo feito com a Amazônia é uma ameaça à humanidade, né? E isso pode... em larga medida, quem assistiu aqueles filmes catástrofe, cinema catástrofe, sobre o aquecimento global, sabe que o aquecimento global derrete as geleiras, ele pode elevar muito o nível dos mares, dos oceanos no mundo inteiro, e isso pode devastar o planeta. Pode acabar com a humanidade, com a vida humana na face da Terra. Ironicamente, o mundo teve 2 grandes flagelos nos últimos 100 anos, vamos dizer. Um deles foi Adolf Hitler, o segundo pode ser Jair Bolsonaro, porque se ele continuar devastando a Amazônia, isso pode, no limite do devaneio, desencadear uma crise ambiental que acabe com a espécie humana na face da Terra e com todas as outras espécies, né? Além dos 3/4, na sua opinião, o desempenho do Bolsonaro no combate ao desmatamento e queimadas na Amazônia está sendo ruim e péssimo, 51%, regular,
21% e ótimo e bom 25%. Então, tem mais coisas aqui. Para 40%, a Amazônia é responsabilidade do Brasil, como prega a política oficial do governo. Já 35% acham que o país é soberano lá, mas deveria ouvir outras nações. E para 22% dos entrevistados, acham que uma gestão internacional, como sugeriu Macron, seria uma boa ideia. O embate entre o Bolsonaro e o presidente da França chegou a conhecimento de 60% dos entrevistados, que é muito forte isso, né? E o Macron, ele é visto como mais preparado que o Bolsonaro para lidar com o problema ambiental para 41%. Não é? E ele está mais preocupado que o Bolsonaro para 44%, enquanto 36% só acham que o Bolsonaro é mais preparado. Então, o Macron é mais respeitado aqui no Brasil, 41% a 36%, do que o Bolsonaro, e mais preocupado com a Amazônia, 44% a 30%, para a maior parte, aí, 44% acham que, contra 30%, acham que ele é mais preocupado com a Amazônia. E ainda mais, 44% acham que ele é mais equilibrado no encaminhamento das soluções, e o Bolsonaro, 32%. Aprovam o combate ao desmatamento e a incêndios de Bolsonaro, 25%, enquanto 21% são contra, além dos 51% que reprovam e 3% dizem que não sabem avaliar. Então, a gente tem aí um déficit de uma forte desmoralização do Bolsonaro. Isso, inclusive, já começa a se refletir nas pesquisas sobre a aprovação do Bolsonaro. Nesse último fim de semana, mais uma pesquisa, Vox Populi, coincidiu com a pesquisa CNT, que foi também na semana passada. 40% consideram o governo Bolsonaro ruim e péssimo, né? Isso no começo do ano, esse número no começo do ano era em torno de 20%, chegou a menos de 20%, disparou e, evidentemente, a causa agora está explicada. O Datafolha mostra que a crise ambiental, ela provocou tudo isso, e além da maioria dos brasileiros que reprova o Bolsonaro, nós começamos a ter um problema sério na questão comercial, e gozado que isso foi noticiado por aquele site bolsonarista do Antagonista. Ele noticia aqui um problema sério na Europa contra a carne brasileira. Nós já temos também problemas com o couro brasileiro, que grande parte da União Europeia está suspendendo, que era um grande importador do couro brasileiro, porque indústria de sapatos, de bolsas, de móveis, né, até de automóveis, uma grande indústria está deixando de comprar. A carne brasileira movimenta aí, já estamos falando de um setor que movimenta uma quantidade gigantesca de dinheiro, que é o agronegócio. A exportação de carne brasileira é uma luta que o Brasil vem travando há muito tempo, porque o que acontece é que o Brasil não consegue exportar hoje manufaturados. Então, o Brasil é um país que depende da exportação de commodities, como são os produtos agrícolas e carne, os produtos agropecuários, carne, produtos agrícolas, minério, é tudo matérias-primas essenciais, insumos para a indústria farmacêutica. Então, quando o Brasil começa a sofrer retaliações como essa que a gente está vendo contra as suas exportações, no momento de crise como esse, é o agravamento da crise. Então, a gente, além de não ganhar
porcaria nenhuma com a exploração irresponsável da Amazônia, o que acontece? A gente ainda perde mercado lá fora, ele prejudica o meio ambiente, ele prejudica a imagem do Brasil e ele afeta a economia brasileira, causa desemprego, causa recessão com uma medida maluca como essa que ele tomou de incentivar o desmatamento. E não é só. Aí o Bolsonaro, ele dá mais um passo para... Isso talvez seja a parte boa de tudo isso, porque ele dá mais um passo para enterrar a sua popularidade, que é espantoso. A gente se pergunta, porque o Bolsonaro deu uma declaração ontem, se não me engano, de que o Dória está acabado para 2022. O Bolsonaro não está governando. Eu li hoje que a primeira medida para a educação que o Bolsonaro toma desde que ele assumiu foi o incentivo que ele está dando às escolas militares, e essas escolas militares estão sendo amplamente questionadas pelos especialistas, inclusive especialistas do Ministério da Educação e Cultura, estão questionando essas escolas militares, o modelo que ele quer implantar, e é a única medida desse sujeito para a educação. Para a saúde, não fez absolutamente nada. Os projetos do Bolsonaro, o que são? Desmatamento, tornar o filho dele embaixador na Amazônia, nos Estados Unidos, reduzir direitos trabalhistas. Então, o povo brasileiro, além de não estar colhendo nada da gestão Bolsonaro, ele ainda se concentra, basicamente, ele se concentra na reeleição dele, preocupado com a disputa que ele vai ter, começa a hostilizar o Dória. O sujeito não faz nada, não governa, e com os olhos na reeleição de 2022. Sabe o que é mais bizarro, pessoal? O que é mais bizarro é que ele está dizendo que o Dória está acabado para 2022, isso enquanto a popularidade dele está em queda livre. E ele não acredita, diz que é fake news. Mas são todos os institutos de pesquisa, não existe. Eu desafio quem acha que eu estou exagerando, que é fake news, tal, ache um instituto de pesquisa, um único instituto de pesquisa, que negue que a popularidade do Bolsonaro está despencando. E aqui o maior instituto de pesquisa do Brasil mostra um grande prejuízo de imagem para o Bolsonaro com essa questão do desmatamento, do meio ambiente. A pesquisa Datafolha, ela revela que a maioria absoluta dos brasileiros acham que o Bolsonaro foi incompetente na gestão disso aí, dessa questão do desmatamento, do meio ambiente, e evidentemente que se a maioria das pessoas está vendo uma incompetência numa área tão importante que atrai as atenções do mundo, significa que a maioria está enxergando o que está acontecendo. Então, em vez de o Bolsonaro se preocupar com a candidatura do Dória a presidente em 2022, que eu também acho que vai ser um desastre, como a do Bolsonaro também, porque eles estão prejudicando a vida das pessoas, mas a candidatura dele está muito pior para 2022, porque o país está afundando economicamente, está afundando em termos de imagem internacional, está afundando culturalmente, a educação do Brasil está afundando, o meio ambiente está afundando. Então, quer dizer, o Bolsonaro está vivendo numa realidade paralela em que ele acha que está abafando. Sinceramente, o que a gente percebe é que esse sujeito parece que ele acredita que, enquanto o mundo inteiro o rejeita, enquanto a população brasileira mostra pesquisas, a cada pesquisa mostra mais que isso, mostra mais que a outra, que a imagem desse sujeito está afundando,
ele está lá dando entrevistas, felizão, com um sorriso de orelha a orelha, todo contente, achando que ele está abafando, está se tornando uma unanimidade nacional. E isso, a explicação para isso é, talvez, o círculo de proteção à realidade que se formou no entorno do Bolsonaro. Então, os assessores, os filhos, todas essas pessoas vão estendendo um círculo de proteção contra os fatos. Ele acaba não sendo capaz de ver o que é que está acontecendo. Então, ele diz que não lê jornal, não vê televisão, não se informa. Onde é que ele se informa? Ele vai nas redes sociais, vai no seu perfil no Facebook ou no Twitter e tem aquele monte de robôs e também de idiotas, né? São robôs e idiotas, e também robôs e idiotas. Colocando comentário nas redes sociais dele, elogiosos a ele, exaltando a ele, e ele fica naquele mundo achando que está tudo maravilhoso, e qualquer um que o critica fica se tornando antipatriótico. Na verdade, ele começa a se confundir com o Estado, né? Isso se evidenciou muito quando ele diz que só aceitava dinheiro da França para o meio ambiente no Brasil se o Macron pedisse desculpas a ele. Então, o interesse do Brasil em receber esses recursos fica subordinado ao ego dele, né? E aí você tem, nessa pesquisa do Datafolha, que a grande maioria dos brasileiros, a esmagadora maioria dos brasileiros, acha que ele tem, sim, que aceitar dinheiro do exterior para cuidar da Amazônia, até porque todos nós sabemos que o Brasil está em grandes dificuldades econômicas. Mas o grande problema que o Bolsonaro está semeando, que aí eu acho que pode ser talvez até o tiro de misericórdia na popularidade dele, é uma crise entre ele e a Igreja Católica. Tem uma matéria da BBC News aqui de ontem, que diz: no último domingo, 25, o Papa Francisco falou sobre os incêndios na Amazônia. Antes de rezar o Ângelus com os fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano, estamos todos preocupados com os grandes incêndios que se desenvolveram na Amazônia. Oremos para que, com o empenho de todos, sejam controlados o quanto antes. Aquele pulmão de florestas é vital para o nosso planeta, disse o chefe máximo da Igreja Católica. A queimada na Amazônia vai fazer o Bolsonaro brigar diretamente com o Papa, porque ele não tem um filtro, ele não tem um mínimo de bom senso. Então, brigar com a Angela Merkel por causa da Amazônia, brigar com o Macron, brigar com a Noruega, não é? Brigar com o IBAMA, brigar com a mídia é uma coisa. Agora, a grande maioria dos brasileiros é católica. Vocês viram a visita do Papa Francisco por aqui, ou de qualquer Papa aqui no Brasil? Vocês já viram, o Brasil ainda é um país majoritariamente católico. Então, essa briga que ele está comprando vai ser o Waterloo dele, vai ser a grande batalha que ele vai perder na sua popularidade, que aí eu acho que vai colocar o Bolsonaro no ponto exato, na marca do pênalti, para ele ser chutado desse governo. O Papa convocou o Vaticano para um encontro sínodo para defender a Amazônia, e o tom do encontro já é dado pelo cardeal Dom Cláudio Yumes, amigo pessoal do Papa e um dos principais articuladores do sínodo. A Igreja Católica, segundo ele, quer pressionar Bolsonaro a tomar cuidado, a cuidar da floresta amazônica, e defende ajuda internacional. Então, a gente vê isso acontecendo e a gente se pergunta, em relação ao Bolsonaro, que ele já começou a dar alguns recuos, né, como na questão de aceitar dinheiro de fora
e eu acho que depois dessa pesquisa ele vai começar a aceitar ainda mais, mas o recuo dele em aceitar dinheiro de países estrangeiros que ele não queria aceitar, inclusive da França, ele disse que não aceitava dinheiro da França se o presidente da França não pedisse desculpas a ele por ele ter insultado a esposa do presidente da França. Muito bem. O que acontece? O Bolsonaro dizia que não precisava do dinheiro da Alemanha e agora ele está pegando o dinheiro da Alemanha. Então, eu acho que o que está ficando muito claro para a população é que é um sujeito que ele diz aqui uma coisa, diz ali outra coisa, ele não tem uma coerência, não tem uma linha, e com isso ele está simplesmente destruindo a própria imagem, e essa, pessoal, é a nossa sorte. Porque se esse sujeito não fizesse isso, não destruísse a própria imagem, se ele se fortalecesse, se ele com a imagem combalida do jeito que ele está, com a imagem dele afetada, com o apoio político a ele cada vez menor no Congresso, ele faz tudo o que ele faz. Agora, eu pergunto para vocês o que é que aconteceria se ele tivesse nadando de braçada na popularidade? O que é que ele ia fazer? Você consegue imaginar? Dá até medo. Então, a gente tem também algumas boas notícias que vieram aí, porque eu acho que hoje, né, a missão de quem faz aquilo que eu faço é justamente tentar fazer com que as pessoas enxerguem que o caminho é lutar. O caminho não é recuar, o caminho não é achar que está tudo perdido, o caminho é lutar para a gente tirar o Brasil desse buraco em que, na verdade, nós jogamos o nosso país. Porque eu mesmo, você que sempre foi contra o Bolsonaro, nós não tivemos, talvez, competência, a esquerda não teve competência para enfrentar uma ameaça como o Bolsonaro. Como? Dividindo-se. Né? A esquerda se dividiu, a esquerda deu vazão a muitos projetos personalistas, e aconteceu tudo isso antes dessas notícias, boas notícias que surgem nesse domingo. Eu quero pedir um favor a você, que se estiver assistindo, compartilhe, por favor, esta transmissão ao vivo, porque assim a gente consegue levar essas notícias para mais gente. E também, se não tiver inscrito no canal, se inscreva, acione o sininho das notificações com a opção padrão, não personalizado, o sininho de notificações, e quem puder, torne-se membro do canal, porque a gente precisa de recursos para trabalhar. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esse sininho das notificações, ele é muito importante, porque algumas pessoas têm reclamado muito para mim do seguinte: Eduardo, eu não estou recebendo todas as notificações de todos os vídeos que você divulga, porque no sininho das notificações você tem o padrão e o personalizado. Se você colocar o padrão, que é todas as notificações, você vai receber tudo. Se você colocar personalizado, você só vai receber aquilo que o algoritmo do YouTube achar que interessa a você. Bom, dito isso, vamos a boas notícias. O ex-prefeito de São Paulo e ex-candidato à presidência em 2018, Fernando Haddad, acaba de declarar que Lula deve ser colocado em liberdade até o final de setembro. E para o judiciário está ficando claro, evidentemente, que não tem mais como, e as outras condenações que estavam dizendo que iam impedir o Lula de sair da prisão, elas estão paralisadas. Provavelmente a do sítio de Atibaia e a do Instituto Lula, a condenação do sítio de Atibaia vai ser revista, né, por conta dessa nova decisão do STF
essa do sítio de Atibaia já saiu largamente na imprensa que ela vai ser revista. Tem o Fachin, que é o grande inimigo do PT, inclusive ele fez voltar o processo do Instituto Lula, que já estava na fase de sentença, fez voltar, recuar para a fase das alegações, e aí depois vai ter que percorrer todo aquele caminho de novo. E a questão do Lula é ganhar tempo, porque a prisão dele, como é política, ela depende das condições políticas para se manter. Por que é que até hoje tantos outros foram libertados e só o Lula não foi? Porque as condições políticas do país não permitem que o ex-presidente seja libertado, tivesse sido libertado naquele momento, porque houve pressão de militares, né, uma parte da opinião pública, mas a opinião pública está mudando, como a gente viu nessa pesquisa Datafolha de hoje, na pesquisa Vox Populi, na pesquisa CNT da semana passada. Então, a gente tem essa questão política que precisa amadurecer. Quanto mais o Bolsonaro e o Moro se desmoralizarem, e a Lava Jato, mais vão surgir condições políticas para que seja feita justiça ao Lula, e isso está em curso. E as boas notícias é que realmente os outros processos que podiam impedir, inclusive, uma progressão de pena, uma prisão domiciliar, ocorram, e está se consolidando o quadro cada vez mais de anulação do processo do triplex, seja por suspeição do Moro, seja por algum outro dispositivo que vai surgir na Lava Jato, que vai mostrar, por exemplo, especula-se que houve um delator no caso do triplex, mas ele não tinha um acordo de delação premiada, então ele não se beneficia dessa decisão recente do STF, que fez com que várias condenações fossem anuladas, porque os réus não puderam se pronunciar por último. O Lula também não pôde se pronunciar por último no caso do triplex, mas, porém, o Léo Pinheiro, que o acusou, ele não tinha um acordo de delação premiada, que depois foi feito, né? E, então, essa negociação que houve com o Léo Pinheiro, ela foi à margem dos acordos de delação premiada, então não permite que o Lula recorra a esse dispositivo que o STF aprovou agora em relação à palavra final nos processos. Porém, já se estuda que delatores, mesmo que não tinham acordo de delação premiada, possa prevalecer o mesmo entendimento do STF, que o réu, aquele que está para ser julgado, se vai ser condenado, se vai perder a liberdade ou não, ele possa sempre se pronunciar por último num processo. É o mínimo que se espera. Você vai mandar alguém para a cadeia, que você fale, olha, você vai ser a última pessoa a dar a palavra e se defender, inclusive, de acusações que o delator fez, porque nos casos anteriores, nesses casos que o STF vai anular as condenações, o delator, ele se pronunciava ao mesmo tempo que o réu. Então, ele fazia novas acusações e o réu não tinha como responder aquelas acusações. Isso é uma barbaridade, é uma coisa feita, inclusive, para condenar a qualquer preço os réus, e o STF está botando fim nisso e vai botar fim em outras coisas. E tem mais uma noticiazinha aí que eu quero dar para vocês, que agora, pela manhã, o Glenn Greenwald, ele disse que a Vaza Jato está mais perto do começo do que do fim. Então, para aqueles que acham, está acabando a Vaza Jato, já não tem mais aquele impacto, não tem mais aquele impacto porque eles vão trabalhando em cima de uma quantidade gigantesca de dados que eles têm, depurando dado por dado, checando implicações, inclusive com a ajuda, a quantidade
de material que eles têm é tão grande que o Intercept pediu ajuda para grandes órgãos de imprensa, né? Então, pessoal, esses grandes órgãos de imprensa, mais a Lava Jato, ainda tem muito trabalho pela frente, e eu acho que eles nem, inclusive, sabem o que vem por aí. Pode vir coisas muito graves, a gente sabe também que tem coisas que estão sendo guardadas na manga, né, para ser usadas na hora certa, então a gente pode prever que Lava Jato, Bolsonaro, Dallagnol ainda vão ter muito que se explicar e na hora certa várias coisas vão surgir e eu acho que esse processo que o Brasil está vivendo, para completar essa transmissão ao vivo de hoje, todos nós podemos ir para o nosso domingão aí, eu acho que tudo isso que o Brasil está vivendo é uma grande lição da importância de votar direito e da importância que a esquerda tem que dar, outra vez, para quando ela tiver um governo seu, como teve, preservar e entender que você não pode brincar com um governo de esquerda quando está lá, porque você não sabe o que é que vem se você tirar esse governo de esquerda. Foi o que aconteceu. Parte da esquerda não apoiou os governos do PT, inclusive atacou tanto quanto a direita e acabou produzindo esse desastre que o país está vivendo. Então, a sociedade brasileira, eu acho que ela está passando por uma prova e está recebendo uma lição de cidadania, de que votar é muito importante e o que pode acontecer na vida das pessoas, se elas não votarem direito, e 2, se elas não militarem, não defenderem seus direitos e não travarem a guerra de comunicação que há hoje no Brasil e no mundo. Então, nós que estamos aqui nessa transmissão ao vivo, eu e vocês, estamos fazendo um trabalho. Cabe a nós divulgar tudo isso que a gente está fazendo aqui, que a gente está conversando aqui, espalhar e, no dia a dia, as coisas que a gente está discutindo, que a gente está dizendo aqui, você vai se tornar um emissor dos fatos para outras pessoas. Você tem os argumentos, a gente está juntando argumentos, apurando argumentos e dando para você. Então, como é que surgiu essa crise ambiental? Isso sempre teve. Não. Isso sempre teve coisa nenhuma. Tem um sujeito lá que eu escuto que ele estava me mostrando dados concretos de que o Bolsonaro semeou essa crise. Ele causou a crise do desmatamento, por isso, está aqui o vídeo, você pega e assista esse vídeo. Ou então você vai falar todos os dados, como ele tomou medidas, como ele criou um fórum de conciliação para que quem tivesse multa pudesse se livrar das multas, como ele reduziu as multas, como ele incentivou o desmatamento, não é? Então, é assim que a gente vai ajudar o nosso país. A gente tem esse instrumento. A internet, ela deu instrumento para cada um agir. Então, a gente tem que entender que a gente não pode brincar com o voto e não pode se omitir, porque hoje todos nós temos como fazer alguma coisa e eu e você que está me assistindo estamos fazendo alguma coisa. Meus amigos, eu quero, então, concluir essa transmissão ao vivo, pedindo a você que compartilhe e eu quero agradecer muito a atenção de todo mundo e deixar o meu abraço para todo mundo.